A paz do Senhor Jesus, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sintam-se à vontade aqui para mais um vídeo, sintam-se à vontade aqui no canal, já vai chegando, deixando um like, comentários e se inscrevendo aqui no canal para me ajudar a alcançar a meta de 1000 inscritos, para que eu possa começar a fazer as lives e as transmissões ao vivo aqui pelo YouTube, para que nós possamos ter mais intimidade, começarmos a trocar mais experiências individuais com Deus que nós tivemos, trocar testemunhos. Inclusive estou pensando em abrir um quadro aqui exclusivamente para vocês, na qual vocês me mandam um vídeo contando um testemunho de 5 minutinhos, contando uma experiência com Deus, um testemunho, para que a palavra de Deus seja testemunhada através da vida de vocês a mais pessoas. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 10 estratégias de Satanás para conquistar o mundo. Sim, 10 estratégias de Satanás. Vamos fazer um estudo delicado aqui sobre as estratégias e artimanhas que Satanás utiliza para nos desviar, para nos influenciarmos a desviarmos do caminho de Deus, a nos influenciarmos a não chegar à salvação e à vida eterna. Então vamos lá, as 10 estratégias de Satanás. Primeira delas, Satanás é o pai da mentira. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Jesus Cristo falando: vós tende por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é mentiroso. Satanás é o pai da mentira, porque ele fala de si próprio. Está descrito aqui, ó. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então essa é a primeira estratégia de Satanás. Ele vai te influenciar, ele vai te atormentar com mentiras. Então tome cuidado, não dê ouvidos à mentira. A palavra de Deus é a verdade, é o caminho e é a vida, assim como Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai te esclarecer, porque ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, qualquer dúvida que você tiver, todos os temas da atualidade, porque nós temos vários temas na atualidade: tatuagem, vestes, relacionamento, namoro, tudo tem na palavra de Deus. Comece a estudar a palavra de Deus para não ser enganado. 2. Ele cega os incrédulos. Mas como assim ele cega os incrédulos? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: no quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos ler novamente. Nos quais o Deus deste século. Este Deus está em D minúsculo. Não significa o Pai Todo-Poderoso. Não significa o nosso Criador. Significa Deus que não é o único e verdadeiro. Cegou os entendimentos dos incrédulos, colocou uma cegueira nos incrédulos, para que realmente eles não consigam ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não preciso nem ficar esclarecendo esse versículo. É bem simples, ele cega as pessoas para que não vejam a luz que emana da glória de Deus. Também em 2 Coríntios, nós vamos ver a terceira estratégia de Satanás, que é a fantasia de luz e de justiça. Mas como assim a fantasia de luz e de justiça? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 15, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se configura em anjo de luz. O próprio Satanás se faz como anjo de luz para enganar. Tempo atrás, uma novela chamada Apocalipse, na rede TV Record. Lá, Satanás se faz de anjo de luz para o sacerdote.
É realmente assim que acontece. Satanás vai te colocar como anjo de luz na tua frente. Então tome cuidado, porque o anjo de luz pode ser Satanás querendo te enganar. Quarto, Satanás também faz sinais e maravilhas. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 9, que diz assim: esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, porque todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com ele todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Então esse que está vindo, aqui está se referindo ao anticristo, vai fazer sinais e prodígios e maravilhas, assim como fez Jesus Cristo, enganando a muitos. Então Satanás também faz sinais e maravilhas. Quinto, Satanás tenta as pessoas a pecarem. Mateus 4, versículo do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa parte aqui fala que Jesus Cristo foi ao deserto, ficou algum tempo no deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. Por que tentado pelo diabo? Para que ele não sucumbisse ao pecado, para que ele passasse por isso que nós passamos no dia a dia, uma tentação, algo que Satanás nos oferece que parece ser bom momentaneamente, mas aos olhos de Deus é pecaminoso. Então tome cuidado e resista, fortaleça sempre o seu espírito em jejum, em oração, para que ele sobressaia sobre a carne, porque nós sabemos, já falei isso em outro vídeo, há uma luta entre o espírito e a carne. Quem vence é aquele que está mais alimentado. Alimente bastante o espírito para que ele vença sobre a carne. Ore, jejue, leia a Bíblia. Sempre esteja em contato com Deus, sempre agradecendo a Deus. Viva em espírito de oração. Medite de dia e de noite na palavra de Deus para que o seu espírito seja fortalecido e não a sua carne. 6. Satanás sufoca a fé. Se você abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, do versículos 1 ao 9, você vai ler a parábola do semeador, na qual Jesus Cristo está falando dos diferentes tipos de solo e a palavra que ele se compara à semente que está sendo jogada para ser plantada nesses solos. Se você ler e comparar o que ele fala, Jesus Cristo explicando, você vai ver que ao jogar algumas sementes pelo caminho, vem um pássaro e comia essa semente. Vamos entender a situação da seguinte forma: a semente é a palavra de Deus sendo plantada, e o pássaro comendo essa semente é Satanás sufocando a fé, tirando o alimento de você, tirando o alimento de nós, de N diferentes circunstâncias. Nesse caso, se comparada a fé com sementes jogadas pelo caminho, e o pássaro vinha e pegava a semente. Então, Satanás também sufoca a fé nesse sentido, atrapalhando o alimento, tirando as forças, tirando a esperança, tirando a fé de nós. E a sétima estratégia é que Satanás também causa doenças e enfermidades. Em Lucas capítulo 13, no versículo 10 em diante, fala da cura da mulher paralítica. No finalzinho do finalzinho ali dessa cura, desse texto, Jesus Cristo diz que ela estava atormentada por espíritos maus há 18 anos. Ela estava sendo enferma, ela estava em enfermidade, ela estava doente, paralisada, devido a Satanás durante 18 anos. Então também Satanás utiliza as doenças e enfermidades para abalar a nossa fé e crer em Jesus Cristo e crer em Deus. E a oitava estratégia de Satanás é que ele é assassino. Isso mesmo. Além de pai da mentira, ele também é assassino. Lemos agora mesmo sobre a mentira, também fala que ele é sanguinário, que ele também é assassino. Vamos ler em João 8,44 novamente, para que vocês possam relembrar o que acabamos de falar sobre a mentira, para fortalecer agora sobre a questão do assassino. 8,44, que diz: vós tende por pais o diabo, e quer satisfazer os seus desejos do vosso pai.
ele foi homicida desde o princípio. Por que desde o princípio? Caim matou Abel. Ele foi influenciado por Satanás a matar Abel. Ele é homicida desde um princípio. E a nona estratégia é que ele luta contra os missionários. Ele luta contra nós, servos e servas do Senhor, que fazemos a obra de Deus, que pregamos a palavra de Deus. Que diz assim, nos seus versículos 17 e 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Satanás impede, ele coloca vários impedimentos para que nós realizemos as obras do Senhor. Mas tenha certeza que se for da vontade de Deus, a palavra será pregada. Se não for por você, será por outra pessoa. Mas combata o bom combate, como eu já disse, alimente sempre o Espírito, porque essa é a chave da nossa vitória. Essa é a chave de tudo. Eu vou encerrar já. Então vamos para a última estratégia. Eu já vou concluir tudo isso com um único versículo bíblico que vai te fortalecer. Então, se você está assistindo até agora, assista mais um pouquinho, que você vai se sentir fortalecido para não deixar se abater por nenhuma dessas estratégias de Satanás. Estratégia 10, a 10ª estratégia de Satanás. Ele nos acusa diante de Deus. Sim, Satanás nos acusa diante de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. É bem claro que Satanás os acusa perante Deus de dia e de noite, mas ele perdeu. Vou encerrar essas 10 estratégias de Satanás com um versículo. Tiago 4, 7. Resistirá a Satanás e ele fugirá de vós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se você gostou desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo explicativo, mais detalhado, fique nos comentários, dá um like, comenta aí e se inscreve no canal. Também me siga nas minhas redes sociais, aqui vai estar meu Instagram, faço muitas interações por lá, vamos começar a fazer lives por lá também. Então me segue lá, acompanha, vamos trocar ideias, testemunhos e experiências com Deus juntos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.